Olá, pessoal! Oh, não estão me reconhecendo? Obviamente, o objetivo de uma máscara como essa é a pessoa não ser reconhecida, não é? Vejam só, às vezes a gente leva uma vida dupla. Tipo, o Batman que usa uma máscara para ninguém saber que ele é o Bruce Wayne. Ou o Homem-Aranha, que ele também usa uma máscara para ninguém saber que ele é o Peter Parker. Essa máscara aqui, que muitos devem conhecer como a da máscara do V de Vingança, né, do Guy Fawkes, ela esconde totalmente o meu rosto. Mas por que eu estou escondendo o meu rosto? Muitas vezes a nossa vida dupla não é para esconder que a gente é um super-herói e na vida real a gente é uma pessoa comum. Na verdade, ela tenta passar a imagem de que somos realmente um super-herói, mas quando a gente tira a máscara, a gente percebe que nós não somos uma pessoa boa. Na verdade, essa máscara, ela só esconde o nosso pecado. Ela esconde que nós somos pessoas muito ruins e que sem Deus nós estamos totalmente perdidos, somos podres, somos sujos, e é por isso que a gente usa essa máscara. Porque quando a gente coloca ela, a gente vira um bom cristão, a gente vira uma pessoa boa e que esconde todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Mas a gente tem que entender o seguinte: pecado não se esconde de Deus. Ele enxerga todas as coisas. E por que eu estou falando assim de pecado? O tema ele é parecido com o assunto de pecado, mas é algo que vem antes do pecado. Eu quero falar para vocês hoje sobre a tentação. Como resistir às tentações? Primeiro, é importante a gente definir se tentação é um pecado. O que vocês acham? Vocês acham que a tentação ela realmente já faz parte do pecado ou não? Na verdade, nós entendemos que a tentação, como a palavra de Deus nos fala, ela não é um pecado. Todos estão sujeitos a sofrer tentações. Vejam só que até Jesus Cristo, lá em Mateus 4, que vocês já leram, ele sofreu tentações. Se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra transforme-se em pão. Jesus ele foi tentado no deserto. Então sofrer a tentação não é pecado. O pecado é você dar lugar, dar ouvidos, dar força a essa tentação e cair nela. Aí sim, ali se tornou um pecado. A palavra de Deus fala em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que entender o seguinte: nós, sozinhos, não vamos conseguir vencer as tentações. Nós precisamos da força de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo e de outras coisas que nós vamos conversar aqui hoje, para que a gente realmente consiga vencer essas tentações e a gente possa apresentar aqui a nossa cara sem máscara e ser a mesma pessoa que a gente é quando está sozinho, também ser essa pessoa quando está na frente de todo mundo, né? Imagina se instalarem uma câmera secreta que vai acompanhando você, aonde você vai, e aí pega todos os seus pecados, todas as palavras que você falou errado. Imagina, será que esse vídeo poderia ser passado na frente da sua família? Difícil, né? Então, primeiro a gente precisa entender a origem da tentação. A tentação, ela tem basicamente 3 origens, tá? A primeira é o diabo. O diabo, ele é o nosso adversário. Entendam, o diabo, ele é uma criatura, tá bom? Ele não é igual a Deus, ele não tem nem de longe o mesmo poder de Deus, tá? O diabo foi criado por Deus como anjo, como Lúcifer. Ou seja, a estrela da manhã é o significado de Lúcifer. E depois, ele cometeu o primeiro pecado, ele desobedeceu a Deus, ele ousou ser igual a Deus, teve um orgulho e deixou que esse orgulho se transformasse em rebeldia. E aí, quando ele se rebelou contra Deus, ele cometeu um pecado grave, o primeiro pecado, e então ele foi expulso do céu, junto com a terça parte, como fala na Bíblia, dos anjos, e eles se tornaram, então, os demônios, os anjos caídos, que nós conhecemos hoje como demônios. O céu é meu! Desde então, ele se tornou
aquele que é o tentador. Satanás é o tentador. Ele é o acusador, o inimigo. A Bíblia tem vários nomes para ele, mas um dos principais significados para essa palavra, o diabo, é justamente o tentador. E é ele mesmo que tenta Jesus lá em Mateus 4, lá no deserto. E ele ainda usa, olha só, ele é tão abusado que ele ainda usou a própria palavra de Deus para tentar fazer Jesus cair em tentação. Como ousa tentar a Deus? Mas Jesus ele conseguiu resistir ao diabo como está escrito. Ou seja, ele sabia da palavra, a palavra de Deus estava no coração dele, né? A segunda origem da tentação. A tentação ela vem do diabo e ela vem da carne. A nossa carne é o nosso corpo, as nossas paixões. Desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, aí o homem, né, a humanidade, ela acabou caindo. Então essa é a história da queda. E nós vemos que o homem ele caiu e essa queda transformou a carne do ser humano em uma carne totalmente oposta à vontade de Deus. A nossa carne depravada, ela tem uma oposição constante ao que Deus deseja e para o que nós fomos criados por Deus, para ser e para fazer. Então, a nossa vontade sempre vai ser de desobedecer a Deus e as nossas vontades, se obedecidas, elas vão sempre resultar em pecado. E a terceira origem da tentação é o mundo. Não o mundo, o planeta Terra, não o universo, mas o sistema desse mundo, certo? É o sistema que faz a gente pensar da forma que eles querem, e se você não pensa como eles querem, você é taxado de retrógrado, de fascista, ou de esquerdista, ou de atrasado, ou de conservador, ou de intolerante. É isso que o mundo quer que você acredite. Se você já ouviu alguma dessas palavras, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o mundo ele força a gente a esquecer também da palavra de Deus e a pensar e a defender coisas que são totalmente contrárias à vontade de Deus. E a tentação está aí. Agora cabe a nós resistir. Mas como resistir a essas tentações? Como que eu vou fazer isso? Nós já entendemos então as três origens da tentação: o diabo, a carne e o mundo, o sistema do mundo. Então, para cada um deles, nós temos uma forma de lutar. Contra o diabo, o que nós fazemos? Vejam só o que eu tenho aqui. Uma pequena espada. Essa espada, ela lembra o quê? Lá no finalzinho de Efésios, a armadura de Deus. A armadura espiritual, ela serve exatamente para resistir ao diabo. Ela serve para que a gente consiga colocar em prática o resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra fala assim. Agora, como resistir se você não estiver preparado? Se você não tiver uma espada dessa aqui, meu amigo, não essa, né? Claro, a gente está falando de uma armadura espiritual. Mas se você não tiver revestido da armadura espiritual que fala lá em Efésios, você não tem a menor condição, a menor chance contra o diabo. Mas se você estiver cheio do poder de Deus, revestido das armaduras espirituais e sempre em oração constante, vigiando, aí sim você vai poder resistir à tentação que vem do diabo. E a carne? A carne, meus amigos, ela é um pouquinho mais complicada. Pode parecer que não, mas a Bíblia ela fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala da carne, ele fala para fugir das concupiscências da carne. O diabo você enfrenta. A carne, meu amigo, você foge. É isso mesmo. Eu não consigo sozinho vencer minha carne. Eu preciso crucificar a minha carne. Eu preciso me colocar em uma situação em que eu esteja forte e a minha carne esteja fraca. E o meu espírito esteja forte o suficiente para vencer a carne e crucificar essa carne. É através de jejum, é através da oração, da leitura da palavra. E se ainda assim ainda há uma dificuldade, imagina sem isso. E mesmo com todas essas ações, mesmo orando, mesmo buscando a Deus, lendo a palavra, jejuando, ainda é sempre bom e importante você buscar
ajuda se você não consegue abandonar um pecado. Se você não consegue por conta própria largar uma prática, você tem dificuldade de parar de fazer alguma coisa, eu não consigo parar de mentir, pede ajuda. Não fica sozinho, não fica numa situação em que você pode acabar cometendo esse pecado. Então conversa com alguém, conversa com seu pai, com a sua mãe, com seus pastores, converse conosco aqui da equipe, com um dos tios da equipe. Também cuidado com quem vocês conversem. Sempre procure seus pais, procure alguém confiável, procure um pastor e converse com ele. Fale assim, olha, eu tenho dificuldade com esse pecado. Eu quero abandonar, eu não quero mais cair nessa tentação. Conversa, pede oração e nós vamos fazer um acompanhamento juntos, certo? E o terceiro ponto, como nós vencemos o mundo, ao sistema mundano? Em 1 João 2,15, ele fala que nós não devemos amar o mundo e nem devemos nos amoldar ao pensamento do mundo. Então, quando você passa muito tempo nas coisas do mundo, o tempo todo só lendo coisas do mundo, assistindo e consumindo coisas do mundo, você está amando mais a esse sistema, o que ele tem a te oferecer, do que a Deus, do que as coisas de Deus. Então é importante a gente estar sempre buscando as coisas de Deus para que a gente possa vencer essas tentações do inimigo. Para que quando alguém for apontar o dedo na nossa cara, a gente falar, eu sei que você está errado, eu não concordo com você e eu tenho a minha posição, porque a palavra de Deus ela fala diferente e o meu referencial é a palavra de Deus. É você ter essa segurança de saber que mesmo que o mundo fale que você está errado, se aquilo que está na palavra de Deus é o que você acredita, então continue acreditando na palavra de Deus. Então, é isso que a gente queria conversar com vocês hoje. E eu quero deixar aqui um desafio, tá? Eu quero, primeiro, antes de tudo, o desafio é participar das nossas atividades. A gente tem uma agenda todas as segundas-feiras, às 18h30, no Zoom. Nós mandamos sempre o link do Zoom no grupo do WhatsApp do GAD, tá? Então, se você não está nesse grupo do WhatsApp, temos um grupo geral e um grupo para os pais, tá? Se você quer participar, manda uma mensagem pra gente e a gente vai colocar vocês lá para passar todas as nossas comunicações. Nós também estamos criando uma lista de transmissão. Se você deseja participar dessa lista de transmissão, somente para receber nossos recados, nossas agendas, manda também uma mensagem pra gente que a gente vai adicionar vocês. E nós também temos a programação do sábado, que nós estamos retornando com ela. Vocês vão receber também as comunicações nos grupos e na lista de transmissão e nas nossas redes sociais, ok? E eu tenho mais um desafio extra para vocês. Eu quero que vocês enviem para nós por mensagem, por ligação, pode ser do particular, tá bom? Envie alguma coisa que vocês têm dificuldade em resistir. Uma tentação que vocês têm dificuldade ou um problema que vocês têm enfrentado. Você tem dificuldade, por exemplo, porque você sofre bullying na escola e aí você fica com raiva e quer descontar a raiva no seu colega? Ou você tem raiva quando seu pai ou sua mãe fala com você de alguma maneira que você não gosta e você acaba reagindo de forma muito brusca com eles? Se você tem dificuldade com isso, manda pra gente. A gente quer conversar sobre isso no próximo encontro de sábado, tá bom? Conto com vocês e até a próxima. Corta.